Você sabia que dá pra conhecer a Suécia gastando menos de 100 euros? Dá uma olhada nesse roteiro de Malmö, uma cidadezinha ligada a Copenhague que dá pra conhecer num bate-volta. Aqui vai ter todos os valores, os pontos turísticos que você não pode perder, então bora comigo! Pessoal, acabamos de chegar em Malmö, na Suécia. Pelo que a gente viu, os principais pontos turísticos dá para se fazer todos a pé também. E é bem fácil chegar aqui. Você pode comprar um bilhete saindo de Copenhague direto para cá e já compra o bilhete da volta ou deixa para depois. O legal aqui é que é tudo na confiança. Você só compra o bilhete e vai. Eles não conferem nada, mas é óbvio como... tiro. Mas é óbvio, como bons brasileiros, a gente não dá o truque em nada. A gente compra certinho as coisas, né? Então bora conhecer. Já coloca o alarme para pegar o trem e partir o Malmö. Hoje vamos dar um pulinho na Suécia com esse roteiro de um dia, gastando menos de 100 euros para arriscar mais um país da sua listinha. Se você curte cultura escandinava, ruas medievais, parques reais, tudo isso misturado com praia, arquitetura moderna e não quer passar muito frio, Malmö é uma ótima opção. Tem umas construções do século XIII que ainda estão em pé, da época que Malmö pertencia na Dinamarca, porque ela só foi pertencer para a Suécia mesmo no século XVI. Depois de Estocolmo e Gotemburgo, Malmö é a terceira maior cidade da Suécia e ficou ainda mais famosa depois da construção da ponte Øresund, que liga Malmö até Copenhague. É uma ponte que passa por cima e por baixo do mar num pedacinho de ilha artificial e é bem legal a forma que ela foi construída. E é porque é mesmo. Mesmo sendo tão perto da Dinamarca, já é Suécia lá. Então a língua já muda e a moeda também. A coroa sueca é um pouco mais barata do que a coroa dinamarquesa. Então os preços são levemente mais baratos. Por isso que eu indico você usar algum cartão tipo Wise. Aí você não precisa ficar trocando dinheiro em câmbios por aí e aí economiza no IOF. Antes de começar, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Custa R$0 fazer isso e ainda você aprende cultura nova, dicas de economia e é tudo de graça também, então dá esse apoio. Lembra que no Insta tem fotos e vídeos de Malmö, então se você quiser adicionar, o link vai estar aqui embaixo. O alarme disparou, então bora pegar um trem e conhecer esse mundo acessível. Dá pra ir de carro ou de trem numa viagem de quase 1 hora mais ou menos. O trem dá para comprar um bilhete de 10 euros que sai da estação central de Copenhague de meia em meia hora. Fica mais barato do que ir de carro, porque tem um pedágio de quase 50 euros que você tem que pagar, além dos custos com um carro, né, de abastecimento, de aluguel, então não compensa fazer um bate-volta só. Dá para fazer de ônibus também, tem umas empresas lá de aplicativo que oferecem o serviço, pode ser que fique o mesmo valor do trem mais ou menos, ou um pouco mais caro. Também dá para conhecer Malmö se você pegar um avião de Estocolmo ou Gotemburgo, mas aí fica mais caro e não compensa. Esse roteiro então será de apenas um dia considerando esse bate-volta de Copenhague. Mas pensando bem, eu acho que um dia já é o suficiente mesmo se você viesse de outro local. Por isso que eu falo que não compensa vir de Estocolmo ou Gotemburgo mesmo. Tem alguns passeios que ficam um pouco mais longe, então nesse caso, se você gosta dessas opções, coloca um dia mais na viagem. Aí você vai ter que pegar um hotel baratinho. Tem algumas opções baratas ali perto da estação central e aí você consegue fazer esses 2 dias. Se você for ficar alguns dias, dá uma pesquisada sobre o Malmö City Card. Você compra um cartão que tem uma faixa de 10 euros por dia para ter acesso às entradas, estacionamento, descontos em algumas atrações, mas eu achei ele menos interessante do que nas outras cidades. Eu não achei que os benefícios compensam tanto assim. Todos os pontos turísticos que eu visitei ficam bem centralizados na cidade. Eu fiz algumas pesquisas, como sempre, e fui organizando por proximidade. Então dá para fazer tudo a pé. No final eu conto o que eu não consegui fazer porque estava um pouco longe demais. Aí você decide se compensa incluir esse um dia a mais para visitar esses locais. Se você não gosta de andar muito, mas tipo assim, muito mesmo, eu acho que a gente andou uns 17 km nesse bate-volta. Se você não quer encarar essa pernada, dá para pegar um ônibus. Você compra um bilhete único, válido por 24 horas, fica mais barato. Só não dá para comprar dentro do ônibus. Você tem que comprar antecipadamente no aplicativo ou nas estações. Como eu cheguei em Malmö pela estação central, já comecei indo para Sankt Petri Kyrka, a igreja de São Pedro que foi construída no século XIV. É o prédio mais antigo de toda a cidade. Ela chegou a ser desmoronada 2 vezes no século XV, mas foi reconstruída. De lá, dá para ir andando para a praça histórica Stortorget. É a praça mais antiga de Malmö, já chegou a ser até a praça mais antiga de todo o norte da Europa, nos antigamente. Do ladinho ali fica a praça Lilla Torg, foi criada no final do século XV para ser um centro de comércio e ainda hoje tem bastante lojas, restaurantes e bares por ali.
Foi lá que a gente parou para comer, inclusive na região de Kungsparken, que é o parque mais antigo da cidade e do país. Ela fica numa área que antes pertencia a uma fortaleza. Cuidado para não confundir com um cemitério que fica ali do ladinho. Eu fiz isso, quase que deu erro no passeio. Dá uma olhadinha aí. A gente acabou de chegar aqui na pracinha, que eu esqueci o nome, mas vai estar escrito aqui na descrição. É uma pracinha muito charmosinha, bem cara de Suécia. Aqueles que já conhecem a Suécia de cor. E tem várias bandeirinhas ali atrás, quase europeia. Aqui, essa esquininha é o ponto principal do turismo, mas a gente gostou também da pracinha, tem uma estátua bem legal ali, a gente está fazendo fotos. E depois o nome vai estar todo na descrição. Logo ali atrás a gente tem a igreja de São Patrick's, dá pra ver a pontinha dela, que também é uma construção muito bacana. Bom, a Europa inteira é fascinante nessa arquitetura, que eles trazem toda essa modernidade do primeiro mundo com toda aquela arquitetura medieval. E vamos acompanhando. Antes da gente continuar, se você ainda não fez, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para continuar ligado nessa sequência de roteiro que a gente está lançando. Aproveita e já deixa nos comentários se você sabia que dava para conhecer a Suécia tão facinho assim pegando um trem de Copenhague. Deixou o like? Então bora para a parte final do roteiro. Bem coladinho no parque já estava o Slottsgarden, ou o Jardim do Castelo. Não é tão antigo, mas é bem grande. Ele faz um contorno, tipo um quadrado assim, e tem um moinho num cantinho, um moinho holandês que é bem famoso em uma das pontas lá. Nessa hora começou a cair uma garoa, que virou uma chuva, mas a nossa sorte é que a gente já estava pertinho do Castelo Malmorhus. É o castelo renascentista mais antigo de toda a Suécia, por isso é uma das principais atrações de Malmo. No século XIV ele era um vilarejo, tipo uma cidadezinha, mas hoje só tem um museu bem interessante ali. Deu pra dar uma descansada, porque depois a gente encarou uma boa pernada até chegar no Turning Torso, que é o prédio mais alto da Escandinávia e o segundo mais alto de toda a Europa. Tem 190 metros de altura e ele faz tipo um espiral do chão até o topo, que é bem legal. Aí a gente pegou o caminho de volta para a estação central e passamos pela Universitetsholmen. É uma ilha artificial onde fica a Universidade de Malmo, a casa de concertos, a rua de comércio mais famosa Fixhamnsgarten e o shopping Epora Center. Tomamos um cafezinho com bolinho ali, mas dessa vez não teve caneca para coleção. O que eu não fiz nesse bate-volta daria para fazer num dia extra. Tem a praia Ribbesborg, onde fica a sauna Kalbashuset. Imagina curtir uma sauna ali olhando o oceano. Também não deu tempo de ir no Moderna Museum, é um dos principais museus de arte moderna e contemporânea da Europa, mas estava um pouquinho longe. E por fim, não deu para conhecer o Castelo Torup. Ele era mais longe ainda, tipo uns 15 quilômetros de distância, e aí ia ficar muito caro e não ia dar tempo de pegar um táxi até lá. Agora a gente está andando aqui numa pracinha que chama Gustavo alguma coisa, é minha praça, construíram em minha homenagem, tô brincando, mas é bem legal. E ali, atravessando a rua, a gente tem o Kungsparken, que a gente acredita que seja Parque do Rei, né? Mas vamos descobrir agora e a gente conta pra vocês. A gente andou poucos quarteirões daquele outro centro turístico que a gente estava, então realmente dá pra fazer tudo a pé. Pessoal, esse aqui é o Castelo de Malmo, tá? Obviamente ele foi totalmente reconstruído. Ali a gente tem até uma estatinha bem legal. E aí ali no fundo eles fizeram um museu, acredito, com as peças que sobraram do castelo, e ele fica bem no meio do Kungsparken. Então também mais um passeio que dá para fazer a pé. Venham, conheçam, que é a história pura da Suécia. A gente está andando aqui na região dos estudantes, onde fica a faculdade de Malmo, e os prédios onde os estudantes moram. É uma região um pouco mais moderninha, assim, com construções mais normais pra gente. Mais novas. Ah, inclusive a universidade tá ali, ó. Ali atrás tem o Turning Torso, que é o prédio mais alto de toda a Escandinávia, e ele tem 190 metros de altura. E a gente passou por ele, vai ter fotos no Insta. Até daqui a pouquinho! Agora vamos falar sobre os custos desse bate-volta. Mas é importante lembrar que a moeda local é a coroa sueca. Eu vou colocar os valores aqui em euro para facilitar. O transporte utilizado nesse caso não foi o avião, foi o trem. E a passagem custou 10 euros. Lembrando que dá para chegar em Malmo também vindo de avião de Estocolmo ou Gotemburgo. As passagens têm um valor mais ou menos de 100 euros. Dá para você ir de carro ou de ônibus saindo de Copenhague. O custo de ônibus é 10 a 20 euros, dependendo da empresa. Já o de carro pode contar de uns 100 euros para cima, aí, com pedágio, gasolina, aluguel e tudo mais. Por isso a gente confirma que o caminho mais barato para conhecer é por trem saindo de Copenhague. Quer dizer, às vezes não. Eu não precisei de hospedagem porque eu fiz um bate-volta, mas existiam algumas redes de hotéis de 3 estrelas
bem baratas ali perto da estação central ou no centrinho da cidade. As diárias variam de 40 a 50 euros. Lembra de não incluir o café da manhã para você poder economizar essa graninha e dá para montar esse cafezinho assim em algum mercadinho ali mais perto que sai mais barato. Para alimentação e bebida, 70 euros tá tranquilo por dia. Existem alguns restaurantes na região de Lilletoi que oferecem pratos completos com preços justos, variando de 20 a 25 euros com bebida. Eu não encontrei as minhas canecas da coleção, essa aqui lá em Malmö, não tinha as redes dos restaurantes que eu geralmente compro, né? Então eu fiquei sem padrão para poder comparar esses restaurantes de redes com bandeiras internacionais. Mas deu para comer um bolinho com café por 6 euros numa cafeteria na estação central. Para usar o transporte público, você compra o bilhete que vale por períodos, geralmente do dia todo, 2 dias, 3 dias. O valor inicial é de 6 euros, dá para comprar na estação central ou na internet. Não dá para comprar dentro do ônibus. Se você quiser conhecer os pontos turísticos mais distantes, é melhor usar esse meio de transporte, porque o táxi é bem caro, começa a partir de 10 euros as corridas. Imagina correr um percurso de 15 km até o Castelo Torupi, ficaria uns 30 euros mais ou menos. Somando tudo, vamos ver como é que fica o custo de um dia em Malmö saindo de Copenhague. Passagem de trem 10 euros, hospedagem 0, alimentação 70 euros, transporte 15 euros, total para conhecer Malmö em um dia, 95 euros, um pouco menos de 550 reais na cotação de quando eu fui. E vale a pena se for pra gente riscar mais um país da lista, vale não? Malmö foi uma surpresa nessa turnê. Se você tiver um dia livre, é um passeio que não dá pra perder. Igual você não pode perder o próximo roteiro que a gente vai lançar. A gente vai falar sobre Amsterdã. Eu quero fazer isso logo pra compartilhar com vocês. Mas pra você não perder, já sabe. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, mas tem que fazer de verdade. Senão, quase que não dá vontade de continuar fazendo isso aqui. Faz essa por mim, vai, e é de graça, não custa nada. Já coloca nos comentários o que é que eu tenho que fazer então para merecer o seu like, se não for dessa vez. Obrigado por esse bate e volta. Até a próxima parada dessa tour por esse mundo acessível e tchau!